Luiz Felipe, quando a gente marcou o teu papo aqui, foi antes desse rebuliço todo que está acontecendo, né? Sim. E a gente viu aí várias notícias com teu nome, e eu queria entender, eu acho que tem várias perguntas sobre isso, né, Paquito? Que, por exemplo, pegando uma notícia aqui, em meio a casos análogos à escravidão, que a gente vai falar sobre isso, né, que aconteceu lá no Sul, deputado quer fim do Ministério Público de Trabalho, o MPT. Eu queria entender isso. Pode fazer alguma pergunta que o pessoal está fazendo sobre isso e ele responde tudo junto. Tem uma pergunta aqui, inclusive, do César Calejon, que ele teve mandou ontem pra aqui. gente. Isso. Que ele perguntou durante a live, inclusive, aqui, né? Isso, eu vou... E o pessoal também pode juntar tudo e ele e o Luiz... acho que tinha alguém que tinha perguntado aqui, vamos lá. Aqui, putz, não, se não achar, depois você acha. Eu não peguei o nome da galera. O do César aqui, tá fácil, mas teve manda uma galera dele. que perguntou mesmo. Vou mandar aqui do César, então. Tá. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. Caro parlamentar, qual é o seu objetivo ao reunir assinaturas para extinguir o Ministério Público do Trabalho e as Cortes de Justiça que são especializadas em causas trabalhistas? O senhor não acredita que, ao fazer isso, toda a fiscalização de empresas que utilizam mão de obra análoga à escravidão será comprometida? O senhor defende a utilização de mão de obra da classe trabalhadora que seja análoga à escravidão? São duas coisas. Vamos para a primeira, então. Explica sim, eu defendo a escravatura. Pô, que pergunta, pelo amor de Deus. Mas vamos pela primeira parte. Vamos pela primeira parte, que é mais inteligente. A primeira parte foi mais inteligente. O que são essas assinaturas? O que eu vou dizer? Primeiro... Vamos dar o contexto, né? Teve lá no Sul, o que aconteceu? Vários... Não, vamos voltar antes. Voltar antes, tá bom. Voltar antes do tempo. Então vamos lá. Em 2020 foi? Acho que foi 2020 ou 2021. Eu fiz uma proposta constitucional, geral, de uma nova Constituição. Parte dessa proposta de uma nova Constituição tinha lá um judiciário novo, que envolve STF, STJ, Ministério Público, tudo. TSE, todas as justiças especializadas, TSE, a Justiça do Trabalho, envolve tudo. Então isso foi em 2021. Tá. E, na sequência, o que eu fiz? Eu destaquei dessa grande proposta constitucional, destaquei uma reforma do Judiciário no ano passado. Eu comecei a coletar assinatura disso em fevereiro do ano passado. E em fevereiro do ano passado, de 2022, enfim, era ano eleitoral, não tinha coisa, eu não consegui coletar tanta assinatura. Eu estava preocupado com outras coisas. Exato. E a proposta era exatamente essa que eu estou te falando aqui. É a mesma dessa? É a mesma, exatamente a mesma. Então, essa é a história. Não é de agora, então? Não, é claro que não. É óbvio que não. Então aí você vê esse pessoal que só se alimenta da mídia, pelo amor de Deus. Então vamos lá. O que era essa reforma? Tem que fazer uma retrospectiva. Tá. E eu agradeço até essa oportunidade, de coração, porque eu não sou bom de ficar na mídia social falando tudo que eu estou fazendo. É uma grande crítica que muitos que votaram em mim até... Que pedem isso. Pedem isso de mim, é verdade. E eu diria que é uma falha minha de comunicação, de ficar mostrando a todo momento o que eu estou fazendo. Entendi. Mas essa historinha... vem de lá de trás, do ano passado. Essa é cadência de eventos, tá? Então, esse ano, foi no início do ano, assim que abriu, estamos em março, então assim que abriu a nossa legislatura, que foi em fevereiro, eu reprotocolei a proposta de reforma do Judiciário que estava andando do ano passado. E aí voltou. Aí quando voltou com mais assinaturas. Entendi. Porque mudou, obviamente, também o contexto da representatividade no Congresso, mudou, então veio mais assinaturas, etc. E eu acho, agora eu vou especular, eu acho que esses que... primeiro, esse é o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto é a cadência de eventos. Segundo ponto, ela é uma reforma ampla. É isso que eu quero entender. O que é? Porque fala do fim do Ministério... Pois é, mas isso é um apêndice do negócio. Isso é uma parte menor do projeto maior. O projeto maior é reformar todo o sistema judiciário. Reformar a nomeação para o STF, dar mandato para os juízes do STF, só nomear juízes. Então, até valorizar o sistema judiciário.
Então colocar o juiz ali com uma carreira finda de você poder ser um juiz do STF, né? Você vai galgando espaço ali, você chega a um ponto que você pode ser selecionado para ser um juiz do STF. Acabar com essas nomeações de fora para dentro. Sim. A mesma coisa para o STJ. Então, isso são, eu diria que, propostas de melhoria, de modernização do sistema judiciário. Por que que a gente olhou o Ministério Público e falou o seguinte: não é só o Ministério Público, o sistema judiciário também, e falou o seguinte: por que que tem essas justiças especialistas, né? Tanto de trabalhista como eleitoral? Por que que existe isso? Por que que um juiz comum, capacitado em obedecer às leis, em representar as leis, em interpretar as leis, por que que ele não pode interpretar uma lei trabalhista? Ele pode. Por que que ele não pode interpretar uma lei eleitoral? Ele pode. Não é tão complicado assim. A lei não pode fugir da nossa consciência, da nossa capacidade de avaliação. Tem que ser uma coisa mais carnal, mais visceral, né? Da intuição geral da população e do escopo de interpretação de um juiz. Então, todo juiz deveria poder fazer lei trabalhista. Esse é que é o ponto. No fundo, você está incorporando os juízes trabalhistas dentro da justiça comum. Então, você está ampliando quem pode também olhar essa questão trabalhista. Mas você não está estrangulando porque eles já estão tão cheios de... Não é melhor ter uma coisa específica só para trabalho? É isso que tá. Você, tem até uma pergunta de uma... Depende de quem você pergunta, já fala assim, tá estrangulado? Então. Ah, não, tá estrangulado. Aí você fala pergunta pro outro, fala assim, não tem nada, os caras não fazem nada. Tem uma amiga minha... As leis trabalhistas sofreram mudanças que agora os casos trabalhistas acabaram, não tem aquele volume todo que tinha antes. Entendi. Então, as leis trabalhistas estão mais flexíveis, estão mais... eu diria que em linha com o que talvez o empresariado precisa, né? O empreendedor precisa para poder empregar, senão ninguém empregava mais. Só deixa eu ler a pergunta da minha amiga aqui, que é advogada, ela é em cima disso mesmo, né? Pergunta da doutora Renata Galdin, que está morando nos Estados Unidos agora. O Instagram dela, aliás, sigam lá, @doutora, DRA, né? Renata Galdin, sobre a PEC de modernização da justiça. Deputado, o senhor acha mesmo viável que a Justiça do Trabalho, que tem um dos maiores fluxos de processos do Brasil, seja transferida para a esfera de justiça comum, já que os juízes trabalhistas mal conseguem dar conta dos processos da sua própria esfera? Pois é, que é o que a gente está falando. Você não acha que deveria ter mais juízes nas causas trabalhistas? É isso que eu estou falando. Entendi. É incorporando a justiça trabalhista dentro da justiça comum. E aumentando... Você vai ampliar. Todo juiz agora pode tratar de lei trabalhista, não só o juiz do trabalho. Esse é que é o ponto aqui. Agora, criar uma narrativa, óbvio, e quem é que deve estar por trás disso são os próprios juízes do trabalho, que não querem perder o seu feudo. E vou usar essa palavra aqui, tá. Né? Não quero perder seu feudo, a sua zona de controle, zona de conforto. E eles estão falando, não queremos ser incorporados na justiça comum, não queremos isso para nós. Como se fosse algo abaixo deles. Como se eles fossem... Como se eles fossem especiais. Mas não, tratem, por que não conjunto? Também a questão eleitoral. Você não seria capacitado muito mais? Você não teria mais poder se você pudesse ver mais coisas? Você pode fazer o trabalhista, você pode fazer o eleitoral, você pode fazer o civil, pode fazer o criminal, você pode fazer tudo. Aqui não, estamos criando uma especialização, uma redundância até em alguns pontos de burocracia. E qual o ponto aqui? Eu quero mais eficiência, eu quero que a população, como eu vivi muito tempo fora, eu tive uma experiência muito positiva nisso, apesar de eu não sabia muito menos, mas... Eu consegui em pouco tempo, morando em um país, morei na França, morei na Suíça, morei na Inglaterra, morei nos Estados Unidos. Eu conseguia, até um pouco tempo na Alemanha, mas eu conseguia rapidamente entender como é que funcionavam as coisas, sabe? Você ter uma noção de como é que funciona, como é que funciona o judiciário, como é que funciona ali o presidente. Em pouco tempo você capta isso. No Brasil até hoje eu não entendo. Você tem caixas pretas de poder, caixas pretas que ninguém mexe nesses negócios. É claro que não mexe, porque são sistemas fechados, como eu mencionei. Não tem soberania popular, então você não tem abertura para transparência de como é que funcionam as coisas por dentro. Então eles criam essas... Primeiro eles criam mais poderes para si próprios, que tem sido a evolução do poder judiciário. Eles têm aumentado no seu poderio, sem limite nenhum, sem limite constitucional nenhum, violando limites constitucionais até. E ninguém fazendo a chancelaria falando assim, peraí, pessoal, tá demais, vamos. E eu já até pedi para juízes fazerem isso, até juízes do STF, fazer, poxa, por que vocês não fazem uma proposta de reforma do judiciário? Você quer que venha deles? Que venha deles? Eu sou deputado, não sou
eu sou leigo nessa questão. Eu estudo, né, constituições, eu virei mais, eu diria que tenho me empenhado os últimos 10 anos nisso. Eu deixei de ser empresário, agora estou sendo isso aqui, um representante. Mas na minha análise está nítido que isso é um gargalo para o nosso Estado de Direito evoluir. A gente não tem o Estado de Direito. Um dos grandes violadores do Estado de Direito é o Poder Judiciário, quando ele se avoga essas arbitrariedades de interpretação de leis vagas, que são criadas muitas vezes em propósito para atender até o próprio Judiciário, para que eles possam continuar sendo arbitrários no seu julgamento. Então, temos que limitar isso. Tá? Como qualquer analista de fora vai ver isso. Até o ChatGPT está dizendo que a gente precisa fazer esse tipo de controladoria. Então, na linha temporal, isso vem antes desses casos no Sul de trabalho análogo à escravidão. Sim. Não foi relacionado a isso, essa proposta de emenda. Exatamente. E por que estão ligando? Boa pergunta. Eu posso especular tanto quanto você. Tá. Eu tô aqui assistindo esse negócio e falei, cara, como é que esses caras começaram a vincular isso com análogo a escravo? Mas por que tá fazendo isso agora e não fizeram isso lá em fevereiro de 2022? Quando eu comecei a coletar assinatura, quando eu fui nas minhas redes, falei que ia fazer propósito de reforma do justiça. Um tempo, quem me segue no Twitter, que me segue, vê que eu estou um tempão falando disso. Por que não vieram falar antes? É porque agora eles têm uma boa causa para bascular, e como eu sou da ala que eles querem oprimir, que é a ala da oposição, vamos oprimir essa oposição aí, ó, escravocrata, família tradicional, elite brasileira, vamos, esses caras não podem ter poder de jeito nenhum. E ó, esses caras é do mal mesmo, hein? Esses caras querem o mal para todo mundo, hein? Quer reescravizar todo mundo e ainda se validam de uma interpretação histórica totalmente errada. O cara lá, escravocrata, que nem a família dele era, ponto. Aí já começa uma imbecilidade em cima de uma burrice, tá certo? Então a gente tem que ver isso de uma maneira muito mais isenta e objetiva. Tanto na causalidade da coisa, quanto no propósito da reforma do judiciário, que é importante para a nossa legislatura discutir isso. O nosso Estado de Direito não vai melhorar, muito pelo contrário, ele vai piorar se a gente não fizer uma reforma do judiciário. Além de outras reformas que a gente tem pautado. Eu tenho 3 emendas constitucionais em processo de coleta de assinatura, tenho a reforma tributária, que por acaso foi aprovada em comissão especial. Então, todas as minhas propostas, o viés são de estabilizar um modelo que está mal feito. Mas só para deixar claro, então, eu sei que às vezes o básico a gente tem que falar, mas essa proposta de emenda, ela não facilitaria ou dificultaria de não deixar que isso aconteça, esses absurdos que aconteçam, que eu acredito que também você... Absolutamente, né? Claro. Para deixar claro... seja bem claro... Vou deixar claro, porque a gente já viu que... Tem que falar mesmo. As coisas, quando não são óbvias, precisa fazer elas mais óbvias. A proposta de reforma do judiciário, ela é mais ampla e ela não visa acabar com a justiça do trabalho. Ela visa incorporar a justiça do trabalho dentro do judiciário como um todo. Não dificultaria, então... Não dificultaria nenhuma ação nesse sentido. Igual a que foi feita no Sul, dentro do novo modelo. Não? Nada, zero. Zero. É eles que estão dizendo que dificultaria. Baseado em quê? Agora a pergunta é para eles. Exatamente. Então não é para mim. Eu estou dizendo aqui como reformador do modelo, eu estou dizendo assim, eu não vejo por que esse tipo de prática precisa ser destacada. Eu acho que poderia ser de todo juiz. Todo juiz deveria ser capaz de ver leis trabalhistas, defender leis trabalhistas. Eu acho que sim. Assim como todo promotor do Ministério Público. Eu acho que sim. Eu estou olhando o modelo, eu não vejo por que ter a especialização. Assim como as leis eleitorais. Não vejo por que a lei eleitoral tem que ser só o TSE que pode avaliar isso. Eu acho que um juiz também poderia. Qualquer juiz deveria. Mas você chegou a falar com especialistas? Claro. Não foi, você acha... Não, em relação ao Ministério Público do Trabalho, se não iria dificultar mesmo. Foi feito por eles. Foi feita uma pesquisa? Não, pesquisa. Foi feito por aquilo que é de bom senso de pessoas que eu confio. Eles mesmos falam... Não é eles mesmos. São... Dentro do Ministério Público você vai ter gente que vai apoiar. Dentro lá mesmo claro, já tem... Claro, dentro tem gente que vai apoiar e tem gente que vai resistir agora. Veja que nível que eles resistem. Esse aqui é o ponto que é o mais... que é o que me tira ânimo de fazer o que eu estou fazendo. Ao mesmo tempo não me afeta, mas ele me tira o ânimo porque o outro lado, ele apela pela ignorância. Ele apela pela indecência. Joga sujo. Joga sujo.
Por que a gente não Debater tá as ideias. Por que não debate? Eu acho, estou olhando isso, sou um deputado eleito, eu percebo isso, fiz uma análise, fiz uma proposta, estou coletando assinatura, tem outros deputados que também acreditam nisso. Então, tem legitimidade em por que você não quer debater isso? E ao invés de debater, ele fala o seguinte: você é escravocrata! Você quer acabar com a justiça do trabalho para acabar com a evolução do avanço de blá, blá. Por que a gente não discute isso como pessoa civilizada? Esse tipo de esquerda é o que está defendendo o Ministério Público do Trabalho. Esse tipo de esquerda, que é destrutivo da Constituição, é que está defendendo um conservadorismo dessa porcaria que a gente vê, que é a nossa Constituição, que está toda retalhada por grupos de interesse. Que tem falhas graves. Tem falhas graves. Esse tipo de esquerda. Então você veja, eu diria até demérito para os juízes que estão dando vozes a esse tipo de narrativa, de vir acusar, de fazer uma acusação pessoal tentando me desmotivar. Agora, a notícia aqui para todos esses é que eu já nasci criticado. Tá acostumado com isso. 54 anos, meu cara, desde pequenininho. Então, eu nem teria optado por entrar na política se eu tivesse alguma sensibilidade para isso. Se eu sofresse com esse tipo de ataque, falou que eu era, não sei o quê, falou que não sei o quê. Pode vir. Se você vai para esse lado, eu não temo. O que eu gostaria de ter realmente é um embate à altura do desafio que eu coloquei na mesa. Vamos discutir se a gente precisa separar. Se a gente, primeiro, precisa de uma reforma do judiciário ou não. Segundo, se a gente pode pegar essas parcelas do judiciário que hoje são especialistas e incorporar na justiça comum, por que elas estão destacadas, se de fato vale a pena ou não manter assim, e qual é o benefício para a sociedade que é argumentativo versus o que um juiz comum não pode fazer. Né? Então temos que discutir isso, porque quem está pagando a conta somos nós. Eu paguei muita conta como empresário, você deve estar, não sei se você é empresário, mas sim. Você paga a conta, você paga o meu salário, você paga todo o juiz, você paga tudo isso. Então você deveria ter uma chance. Pago Peraí, por que Paquito, você... mesmo ele não fazendo o trabalho dele direito. Você deveria estar perguntando, peraí, por que vocês se organizaram assim? Você que deveria estar cobrando, como cidadão. Assim, por que vocês estão se organizando assim? É melhor para mim, como cidadão? Eu vou estar mais bem representado, eu vou estar mais bem defendido? Esses direitos aí que vocês estão, da maneira que você usa a Constituição, isso é do meu benefício ou é em meu detrimento? É esse tipo de análise que a sociedade precisa se cobrar também nesse ponto. Mas vou ainda dar o contexto. Tá. Essa não era, isso nem era o intento da proposta como todo, isso é um intento secundário. Do Ministério Público do Trabalho não era... Era secundário. O principal era a gente fazer, revigorar o sistema judiciário, trabalhando no STF, transformando o STF em corte constitucional, tirando poderes do STF. Tá aí o maior perdedor de poder não é o Ministério Público, é o STF que vai tirar poderes do STF, transferir para a Justiça Comum e para outras esferas da Justiça muito das coisas que hoje o STF concentra. Então hoje ele concentra não só a avaliação da Constituição, que deveria ser o seu principal, ele concentra civil, trabalhista, concentra tudo, criminal. Então ele tem ali um gargalo que se cria, por isso que ele tem lá 400 mil casos, tudo acaba no STF. Tudo caso acaba, a última instância é o STF, não deveria ser. O STF deveria ser simplesmente uma casa de análise de temas constitucionais. Uma vez que a gente fizer essa grande reforma, pronto, o Brasil começa a mudar, né? Começa a ter um pouco mais de estabilidade, na minha opinião, entre os poderes, né? E você dá uma legitimidade maior ao poder judiciário quando você só escolhe juízes para o STF e só escolhe juízes para o STJ, que é outros aspectos, com mandato. E não tão longo. Tudo isso está nessa proposta. Tudo está na proposta, ninguém vê isso. Todo mundo vê, é o escravocrata, que não sei o que, que é uma parcela pequena. E como está essa votação? Quantas assinaturas tem e quantas precisa? A última vez que eu vi, a gente estava com quase 80. Mas certamente que a gente precisa de 171. Tá. Mas certamente que com essa ação, muitos deputados vão ficar intimidados. Né? Eles vão falar, poxa, porque como a proposta é grande,
E o que eles viram? Eles nem viram isso, eles nem viram essa questão do Ministério Público, não era isso que eles viram. Entendi. A maioria dos deputados que assinou porque entendeu que, não, realmente, a gente vai melhorar o poder judiciário, vamos poder colocar ali juízes de fato no STJ e no STF, melhorar a nossa valorização, né, do poder judiciário com isso. Então, isso que eles viram. Eles não viram essa parte. Só que, como é um feudo, e é defendido aí por juízes que não querem perder aí sua zona de controle, então eu imagino que eles estão apelando para esse tipo de tática. Comigo não vai funcionar, mas funciona com os outros deputados, né? Quem assinou? Alguns deputados foram mais da base conservadora? Não, teve até pessoa de centro-esquerda, teve. Mas eu sinto por eles, porque eu vejo que são pessoas que alguns que assinaram, que eram da esquerda, são pessoas que eu valorizo até como jurista. Entendi. E ele, quando olhou a proposta, são pessoas que leem a proposta, é grande. Mas eles leram tudo, viram, não. E eles demoraram para assinar, é engraçado. Muitas propostas que aparecem para apoiamento, geralmente não são tão extensas. Então você, em 2 parágrafos, 2 artigos, uma justificativa de 1 página e meia, entendi, legal. Mas aqui está falando de 15 páginas de texto constitucional que é alterado, uma justificativa de mais 5, 10 páginas. Então, é um documento maior. E eles tomaram tempo.